desejo de fazer algo em Ibirité. Ibirité tem uma peculiaridade. Eu não sei se você sabe, lá tem mais de 200 mil habitantes. É muito grande. Cara, Enorme, é muito enorme. Ibirité tem centenas de igrejas. E não tinha ainda um conselho de pastores que tivesse voltado para determinadas coisas. Tinha conselho de pastores que estava preocupado com a política, tinha conselho de pastores que estava preocupado com o financeiro, sim, sem pré-julgar ninguém, tanto é que eu não estou citando o nome de ninguém, e criou-se no coração de uma meia dúzia de pastores, inclusive a minha, de unir essa liderança, esquecer as placas denominacionais para pensar no reino em primeiro lugar. O COPIB, ele é o Conselho de Pastores de Ibirité. Começamos lá quase 2 anos atrás, com meia dúzia de pastores, determinados a fazer algo pelo reino de Deus. Porque até então só aparecia as grandes igrejas. Aparecia nem por maldade, mas é porque aquele que estava lá bem distante, aquela igreja pequena, com poucas ovelhas, não tinha voz. Aquele pastor simples, humilde, sim. Igreja Pentecostal, Jesus é o nome. Tem essa igreja. Pastor Reinaldo, meu amigo. Então, nós identificamos que a maioria das igrejas de Ibirité não tinha voz. Então, o que a gente resolveu? Criar um conselho de pastores que não tivesse preocupado em extorquir ninguém, que não tivesse preocupado em fazer disso um palanque político, que tivesse realmente focado no reino de Deus. E aí, mas de onde tirar dinheiro para isso? Como fazer tudo isso? Claro que pelo tempo que eu não vou conseguir dar passo a passo, mas o que eu posso dizer para vocês, para todos os nossos ouvintes, que quando Deus está no negócio, a porta se abre. Com certeza. Nós conseguimos fazer, realizar, implantar o Conselho Pastor de Ibirité. O Conselho Pastor de Ibirité é devidamente registrado. Nós hoje temos sede na rua Helena de Poff, número 200, sala 6, que é no centro da cidade de Ibirité. Nós somos o único conselho de Ibirité que tem uma sede hoje. Uma sede que eu digo ativa, né? Não é o endereço de um CNPJ. Uma sede ativa. Inclusive, nós temos secretária que fica lá. Uhum. Então, e a sede fica aberta para quê? Para atender o pastor, para atender o líder, para dar a ele uma assistência. Então, o que nós fizemos? Deus foi tão benéfico que nós detectamos que os pastores, obreiros, estavam precisando de uma capacitação teológica. O que nós fizemos? Nós fomos e criamos o curso de capacitação teológica do COPIB. E quanto se paga para estudar lá? Nem R$1. Eita glória. O obreiro só paga a apostila. Ou seja, é R$30 hoje a apostila. Então, o professor é voluntário. A escola, nós arrumamos uma parceria com uma escola particular que cedeu o prédio. Nós podemos fazer quantas classes, não pagamos R$1 para isso. Então, nós criamos o curso de capacitação, fizemos convênio com uma das maiores empresas de contabilidade do estado de Minas Gerais, que é a Reconta, que, por sinal, os proprietários são da Assembleia de Deus, Eita, que é o pastor Alexandre e a missionária Isaura, viraram meus amigos. E hoje, aquele que quer registrar a sua igreja, ele economize muito dinheiro. Justamente essa parceria foi para isso, para dar condição da igreja se legalizar. Então nós focamos no ensino teológico e na legalização da igreja e das ONGs. Por isso nós tivemos um reconhecimento municipal. Eu fui muito atrevido, fui na Câmara Municipal, conversei com o presidente da Câmara, mostrei para ele a necessidade da gente estar orando pela cidade, e Deus tocou nele e ele nos autorizou a uma vez por mês hoje tem um culto na Câmara Municipal de Ibirité. Hoje nós temos esse curso no Instituto Educacional Ana Catarina. É uma escola particular. A Ana Zeni, que é nossa amiga, se tornou nossa amiga, abriu as portas da escola de uma maneira incrível. Então hoje o nosso curso é lá, no bairro Canaã, lá na cidade de Ibirité. Qualquer um, desde que tenha a vaga, ele tem acesso a isso. Ele precisa de quê? Ser lavado e remido no sangue de Jesus. Eita,
ser membro ativo de uma igreja, não pode ser um desigrejado, ele tem que congregar em algum lugar, ele tem que ter um pastor, e o pastor dele tem que concordar. Sim. Simples. Para, né, o princípio de submissão. Sim. Então, se isso ocorrer, é um prazer muito grande. E qual que é a nossa ideia a partir de janeiro? É abrir mais vagas. Então, hoje, eu creio que nós vamos divulgar aí os telefones do Copib, sim, o nosso telefone, deixar na descrição, o nosso e-mail, enfim. A porta está aberta. E o melhor que eu ainda não disse, para melhorar o conhecimento, nós conversamos com o apóstolo J. Moura, que é presidente da Shalom e também é presidente da Faculdade Internacional Shalom, e nós fizemos um convênio com eles. Então, hoje, o nosso conteúdo ele é de uma faculdade teológica Shalom. Ou seja, é um conteúdo bacana, não entra na doutrina da igreja, não entra no uso e costume da igreja, é teologia mesmo. Genuína, né? Genuína. E nós não estamos aqui querendo dizer que nós vamos te dar um curso aí que você vai virar doutor, não é isso. O que nós queremos é que o obreiro, que não sabe quantos livros tem a Bíblia, que ele passe a saber. Exato. Que o obreiro saiba onde estão os evangelhos, que o obreiro saiba o que é Novo Testamento, Antigo Testamento, que o obreiro saiba o que é Pentateuco, que o obreiro saiba noções de escatologia, que os obreiros saibam noções de cristologia, e por aí vai. Essa é a intenção, não é de fazer um doutor, é de fazer um crente de verdade. Voz para ele, porque é um pastor de uma igreja humilde, simples, está ali custando para pagar o aluguel da igreja. Então, qual que é o foco do Copib? Não é entrar na ovelha, é no pastor. Aquele pastor que não tem o que comer, aquele pastor que não está tendo como pagar o aluguel da igreja, aquele pastor que não sabe se amanhã ele vai ter uma igreja. Esse moço, ele precisa de ser evangelizado, ele precisa de ser amparado, ele precisa de ser amado, ele precisa de ser ajudado, e ele tem que ser curado a cada dia. Para quê? Para a igreja estar curada, porque não tem como um doente curar ninguém. Exatamente. Não tem como eu te dar aquilo que eu não tenho. Como que eu vou te dar aquilo que eu não tenho? Então, os nossos precursores do evangelho, isso lá atrás, quando o pentecostalismo iniciou no Brasil, e aí nós temos que agradecer às Assembleias de Deus que foram pioneiros com isso, sim, sim. Lá com Daniel Berg, Gunnar Vingre, lá na Rua Azusa ainda, quando eles viajaram e trouxeram aí o pentecostalismo. Como que um obreiro que está dirigindo uma igreja não sabe que a senhora que abrigou esses dois missionários, com essa nova doutrina, com esse novo jeito que é o pentecostalismo, que ela duvidou do Espírito Santo, mas que eles falaram, o Espírito Santo vai te batizar. E ela passou quase a noite inteira buscando o Espírito Santo. Quando foi de madrugada, ela foi batizada pelo Espírito Santo e falou língua o dia inteiro, e chorou o dia inteiro. E assim nasceu o Pentecostes no Brasil. Então, e nasceu as Assembleias de Deus. Então, quando você sabe isso e passa isso para a ovelha, você passa fé, você passa esperança. Isso. Aí você não precisa inventar, aí você não precisa, porque o Evangelho já diz, é boas novas. E ultimamente está sendo más novas, porque muitas vezes a gente preocupa com o cabelo, só o cabelo do indivíduo, só com a roupa do indivíduo. Precisamos preocupar com isso? Precisamos. Cada um tem sua doutrina, tem seus costumes, mas a verdadeira libertação tem que ser de dentro para fora. Com certeza. O Espírito Santo, eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa, eu congregava, aí eu posso citar o nome, na Assembleia de Deus, isso há 30 anos atrás, e ela frequentava uma outra denominação, que tinha um costume diferente, tudo diferente. Não tinha, água e óleo, não dá para misturar. E ela estava fazendo um estágio num salão de cabeleireiro, e só a dona do salão que cortava o meu cabelo por ser minha amiga. Mas esse dia deu ruim. Esse dia a dona não pôde, isso lá no bairro Amazonas. E eu gostava de jogar peteca. Na minha época tinha peteca profissional. Verdade, a Copa Itaú de peteca, enfim. Os talentos saindo aí. E eu jogava, e eu gostava de jogar peteca. Então,
De vez em quando eu vi a moça ali, enfim. Mas eu fui lá cortar o cabelo e quando eu sentei que eu olhei para o espelho, e ela veio por trás de mim e a dona do salão falou comigo, ó, ela vai ter que cortar seu cabelo, que eu estou ocupado. E quando eu olhei para ela, é difícil de acreditar, eu até mesmo eu duvidava, uma voz falou comigo, é com ela que você vai casar. Eita, glória. Eu falei, vai dar ruim. Na hora que eu vi a imagem, na hora que eu vi a imagem, eu falei assim, não é Deus que está falando, porque era contra tudo que eu pregava. Era tudo, a imagem ali, o batom, tudo, os costumes dela ali, tudo. E meu Pai eterno, para pular a conversa. 4 dias depois, eu estava dentro da sala da casa dela, conversando com o pai e com a mãe dela. Oh, na minha época eu tinha que fazer isso. Você tinha que ir lá, conversar, enfim. Mas eu não tinha coragem de levar ela na minha igreja. Porque como é que eu ia pegar aquela moça, né, daquele jeito? Eu não estou criticando, eu estou dizendo, sim. Era costume diferente. E batom, e brinco desse tamanho, e aquele negócio todo. Falei, vai dar ruim se eu chegar com ela lá, eu vou ser excluído da igreja. Mas eu comecei a orar, Deus, o senhor que falou mesmo, faça alguma coisa por mim e tal. Até o dia que eu cheguei lá, eu falei, eu vou convidar. Dá o que der, vou convidar. E eu convidei, e eu cheguei lá, e ela com uma saia, enfim, completamente diferente. Aí eu falei, você não vai arrumar pra gente, não? Para a igreja? Aí ela falou comigo assim, eu já estou arrumado. Nossa! Eu falei, como assim? Aí que caiu minha ficha. Eu já ia xingar ela para ir arrumar. Se ela arruma, ia dar ruim para mim. Já era Deus operando. Então Deus tocou aí, eu estou operando, pode ficar tranquilo. Daquele dia, até nesse exato momento, ela mudou completamente, sem eu abrir minha boca para mandar ela mudar. Isso foi um desejo da acessibilidade, não só com cegos, mas com surdos também. E nós começamos primeiro com o surdo. Nós procuramos uma pessoa, essa pessoa nos apoiou, é professora de Libras, e o que nós fizemos? Deus encaminhou tudo que nós encontramos e apareceu um jovem surdo querendo fazer o curso de capelania que nós ministramos. Eita, glória. Falei, mas como vai dar um curso de capelania para um surdo? Meu Deus. A dificuldade não era só dele, mas suas também. Não, e nossa, como? Então, Deus foi tão benéfico que tem essa irmã, é uma irmã em Cristo, que também é conhecida dele. Falou, pastor, pode cadastrar ele que eu vou ficar com ele. Então essa irmã ficou de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde em pé, transmitindo a aula para ele. E tudo que ele tinha dúvida, essa irmã também passava por professor. Ou seja, hoje, a maioria dos vídeos nossos, meus, particularmente do Copib, eles são traduzidos em Libras. Todos os vídeos nossos. Isso é uma vitória muito grande, pastor. Todos os vídeos nossos. Eu acho que ali foi onde o senhor percebeu, não sei se... A necessidade. A necessidade de que as pessoas também, né, mudas e surdas, também devem aprender a Bíblia, também devem, né, ser introduzido como um cristão na sociedade. A linguagem. Exatamente. Um surdo para evangelizar o outro surdo. Meu Deus. Só que esse surdo, ele tem que ter essa capacitação. E ele se capacitou, e hoje o Copib tem o primeiro capelão oficial de um conselho de pastor do estado de Minas Gerais. Aleluia. Nós somos os pioneiros. Ele faz parte da equipe nossa, enfim, nos ajuda. Ela também, que é a irmã Linda Mônica. Então, enfim, fantástico. E eu tenho me preocupado também porque nós temos a Bíblia em áudio. Então dá para dar para o cego a Bíblia em áudio. Mas você concorda comigo que é muito mais diferente, é muito diferente você ouvir do que você lê? Sim, sim. A leitura, ela entra dentro de você tanto quanto ou mais a audição. Por quê? A audição tem um barulho, tem algo à sua volta. Agora a leitura, você entra para dentro do seu quarto, é aquele particular seu, ou dentro do seu carro, em qualquer lugar, você está ali lendo. Mas como fazer isso com o cego? Foi quando eu descobri que tem a Bíblia em braille.
peraí, então nós precisamos ter isso aqui em Birité. E nós começamos a correr atrás, a lutar, para termos o primeiro conselho também, que ia disponibilizar a Bíblia em braille. Para quê? Para o pastor, que não é da minha igreja, não é da minha denominação, porque nós somos da mesma igreja. Sim, sim. No início da nossa conversa, a placa tinha que ficar fora do negócio. Exatamente. Eita, glória. Então, o pastor tem que estar... Você é da minha igreja. Lá na sua igreja chegou um cego. Então você vai poder levar ele lá no Conselho Pastor de Birité e passar algumas horas com ele. Lembra que eu disse que tem uma secretária lá? Uhum. Você vai lá, vai pegar ele, a Bíblia vai estar lá disponibilizada e você vai ler na sua Bíblia e ele vai te acompanhar lendo. Cara, que vitória. E ele tendo alguma dúvida, por quê? Porque ele vai ouvir só falar o versículo, mas ele não vai ouvir a explicação do versículo. Concorda ou não? Concordo. Faz sentido? Faz. Na maioria das vezes ele só vai ouvir. Então qual que é a nossa ideia? É que o obreiro, o Rony, o pastor Rony, vai pegar o cego, vai levar ele lá no Copib. Ele não é da minha denominação, ele é da nossa igreja, que é uma só. E vai ensinar para ele, vai evangelizar ele, e ele vai poder, dali, passar para outros cegos. É a mesma ideia do surdo. Um surdo evangelizando outro surdo. Um cego evangelizando outro cego. E em breve, se Deus mandar o contrário, nós vamos ter também o primeiro cego oficial no Conselho de Pastores de Birité. E aí, gostou? Deixe seu like,